O silêncio antes do tempo. Antes do tempo, do espaço, do som ou da luz, havia o vazio. Um tipo de silêncio que não era ausência de ruído, mas ausência de existência. Nenhuma estrela, nenhum planeta, nenhuma criatura, nenhuma esperança. E então, algo se moveu. Não foi uma explosão, não foi um estrondo, foi um comando, um pensamento, um verbo silencioso: criar. Mas o que existia antes de tudo isso? O que se esconde no abismo onde nem mesmo o haja luz ainda havia sido pronunciado? Essa é a primeira pergunta proibida, aquela que muitos preferem não fazer. Porque encarar o que havia antes da criação é olhar nos olhos do próprio mistério. E talvez, ao fazer isso, descobrir que o Criador já havia tentado antes e falhado. Os mundos anteriores. O Talmud judaico fala sobre mundos anteriores, 7, talvez mais, mundos que Deus teria criado antes deste e destruído. Por que os eliminou? Não eram bons? Ou revelavam algo que os homens não deveriam ver? A tradição mística do Zohar menciona que a criação atual foi apenas a última tentativa. E se for verdade? E se vivemos não no início, mas na continuação de uma sequência de experimentos divinos? O Gênesis que conhecemos pode ser apenas o capítulo que restou, o único que sobreviveu à destruição dos anteriores. E então, como confiar na narrativa que recebemos? O que foi retirado das primeiras linhas? O que foi apagado para que nunca soubéssemos? A luz proibida. E disse Deus: haja luz. Mas o que era essa luz, se o sol só seria criado dias depois? A Bíblia hebraica usa a palavra or, uma luz diferente. Antigos rabinos acreditavam que era a luz do conhecimento divino, uma energia espiritual inacessível. Ela iluminava não os olhos, mas as almas. E segundo o Midrash, Deus a escondeu logo depois da criação, temendo que os ímpios a encontrassem. Ele a selou para os justos, reservando-a para o fim dos tempos. Uma luz que vê tudo, que revela tudo, que expõe o que ninguém deveria ver. Se ela brilhou, o que ela revelou? Talvez tenha mostrado os vigilantes, ou os espíritos errantes do caos. Talvez por isso Deus a tenha ocultado, porque havia algo ali, algo que observava, algo que rondava o trono, mesmo antes dos anjos, algo que conhecia o nome do Altíssimo e mesmo assim o desafiava. E não estamos falando de Lúcifer, mas de algo ainda mais antigo: os reinos espirituais, os 7 céus e os fragmentos do passado. Os 7 céus, descritos na tradição judaica, falam de camadas espirituais da realidade. O mais alto deles, Arabot, é onde o trono de Deus se assenta, envolto em fogo e trovões eternos. Mas entre os céus e a terra, há reinos que não foram criados para o homem. Dimensões onde criaturas sem nome observam tudo o que acontece aqui. Será que Deus criou esses reinos também? Ou eles são resquícios dos mundos anteriores que se recusaram a morrer completamente? Fragmentos de um passado que ecoa nos pesadelos da criação, Tohu Vabohu, o caos e a desolação. No 2º versículo da Bíblia lemos: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas como algo pode ser sem forma e ao mesmo tempo existir? Isso significa que a criação não começou no haja luz, mas já havia algo informe, caótico, presente. A palavra usada no hebraico é Tohu Vabohu, caos e desolação. É como se a terra fosse um corpo morto e Deus estivesse prestes a ressuscitá-lo. Mas por que estava morta? O que aconteceu ali, antes do Gênesis? Teria o Criador destruído algo para recomeçar? Um experimento moral. Pense, por que Deus criaria um universo sabendo que o homem cairia? Que haveria dor, guerra, desobediência, pecado? Por que começar algo fadado a sofrer? A não ser que o propósito fosse exatamente esse: não criar perfeição, mas permitir a escolha, permitir o erro. O Gênesis, então, não seria um manual de origem, mas o início de um experimento moral.
uma arena onde o bem e o mal seriam expostos, onde até os anjos não teriam garantias. Um palco, e todos nós, atores, a queda e os vigilantes, o Éden e a proposta oculta. No princípio, a escuridão era absoluta. Antes mesmo que houvesse tempo, luz ou matéria, havia apenas o sopro do Criador pairando sobre o caos. E então, a palavra foi pronunciada: haja luz. Em um instante, o vazio se incendiou de existência. A terra, ainda informe, começou a ganhar contornos, mares se dividiram, montanhas emergiram, e a vida floresceu sob a ordem do invisível. Mas o clímax da criação não foi o sol nem as estrelas. Foi o ser humano, feito do pó, mas carregando a centelha da eternidade. Adão, moldado com perfeição, e Eva, sua companheira, formavam mais que um casal. Eram a imagem viva de Deus na terra. Mas o paraíso que os cercava carregava um segredo, uma árvore, um limite, uma prova. A queda não foi apenas desobediência, foi o início da separação. E o Éden, que antes era lar, tornou-se apenas memória. Caim e os ensinos proibidos. Após a queda, o mundo não apenas perdeu sua inocência, ele se corrompeu. Caim, o primogênito, ao ser dominado pelos ciúmes, matou Abel. O sangue do irmão clamava da terra. Deus o advertiu, mas ele escolheu o caminho da maldição. Segundo tradições antigas, Caim teria fugido para o Oriente e fundado cidades onde ensinou saberes ocultos que aprendeu com entidades celestiais decaídas. Esses ensinamentos incluíam magia, metalurgia e astrologia, que corromperam a criação. Os Nefilins, gigantes da terra antiga. Os filhos de Deus, entidades misteriosas, desceram à terra e tomaram mulheres humanas, gerando os Nefilins, gigantes, guerreiros de renome, criaturas híbridas que desequilibraram completamente a ordem da criação. A corrupção se espalhou, não apenas moral, mas genética. E Deus, em sua justiça, decidiu pôr um fim naquela geração. O dilúvio e Babel, o reset cósmico. Apenas um homem achou graça aos olhos do Senhor, Noé. E foi através dele que a esperança foi selada em madeira, flutuando sobre as águas do juízo. O dilúvio veio como uma sentença final, lavando a terra da iniquidade. Chuvas torrenciais, águas jorrando do abismo, dias e noites de puro terror. A arca, solitária no mar de destruição, carregava o último respiro da humanidade. Quando as águas baixaram, Noé e sua família se tornaram o novo início. Mas o coração humano continuava marcado pela queda. O portal esquecido. Da descendência de seus filhos surgiram povos, nações e a primeira rebelião coletiva, Babel. Ali, os homens tentaram alcançar os céus com suas próprias forças, erguendo uma torre até os domínios divinos. Deus, então, confundiu suas línguas, espalhando-os por toda a terra. Mas, no meio desse caos, surge uma nova linhagem, um homem chamado Abrão, vindo de Ur dos Caldeus. Através dele, Deus estabelece uma promessa eterna, um pacto de fé que ecoaria por milênios. O êxodo e a guerra espiritual Abraão e a linhagem sagrada. Abraão não era apenas um patriarca, ele era o início de um povo escolhido. Sua obediência, mesmo quando desafiado a sacrificar seu próprio filho, fez dele um símbolo de fé incomparável. De sua linhagem nascem Isaque, Jacó e os 12 filhos que se tornam as 12 tribos de Israel. Entre eles, José se destaca, vendido como escravo, traído pelos irmãos, mas elevado ao trono do Egito, ele se torna o salvador da sua própria casa. Quando a fome assola a terra, é José quem abre as portas do Egito para acolher Israel. O confronto com os deuses do Egito. Mas os anos passam e o povo hebreu se torna escravo na terra dos faraós. Deus, então, levanta Moisés, o libertador.
O êxodo é mais que uma fuga, é um rompimento com o passado, é a travessia pelo impossível, guiada por uma nuvem de dia e fogo à noite. 10 pragas, sinais e maravilhas que não eram apenas castigos, eram confrontos diretos entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Cada praga desfazia o poder de uma entidade egípcia. O êxodo, portanto, é mais do que uma fuga, é uma guerra de tronos. Jesus e a batalha final, o triunfo da cruz. Quando Jesus entra na história, ele não apenas prega o amor. Ele invade territórios espirituais, expulsa demônios, confronta tradições religiosas corrompidas, revela o Pai. Sua crucificação não foi uma derrota, foi um triunfo. Ele desce às profundezas, toma as chaves da morte e ressurge glorificado. A riqueza muda tudo. E a partir daí, os apóstolos espalharam a mensagem como fogo em palha seca. Mas cada passo do crescimento da igreja é marcado por perseguição, martírio e milagres. O livro de Atos não é apenas um registro histórico, é uma evidência de guerra contínua entre luz e trevas, o futuro da humanidade. Essa foi uma jornada condensada por entre os corredores do tempo, das sombras e da glória. Mas agora eu te pergunto, será que estamos vivendo o capítulo final dessa história? Qual é o papel de sua vida nesse enredo épico que ainda está em curso? Se esse vídeo te impactou de alguma forma, não saia sem deixar seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade, porque a próxima revelação pode mudar tudo.